E aí galera, professor Lucas Matheus aqui. Vamos agora dar continuidade à resolução do nosso simulado. Questão de número 115 trata sobre fenômenos ondulatórios. Competência 1, habilidade 1 do Enem, que exige de você os conhecimentos das características e propriedades dos fenômenos ondulatórios e oscilatórios. A questão inicia com o texto. Diariamente somos expostos a diversas fontes sonoras que podem nos afetar de maneira positiva ou negativa. Sons da chuva ou de músicas calmas trazem-nos alívio e uma sensação de descanso. Já o som de ambientes com muita conversa ou tráfego intenso de veículos gera em nós desconforto e estresse. As ondas sonoras desempenham um papel muito importante em nosso cotidiano e possuem características que podem nos auxiliar constantemente. A característica de uma onda sonora no ar atmosférico, que apresenta um caráter constante em qualquer situação, com o aumento da distância à fonte é. Então, pessoal, a questão aqui quer descobrir qual é a característica da onda que não sofre uma alteração, ou seja, se mantém constante, mesmo com o aumento da distância à fonte. A letra A traz a fase da onda como assertiva. Nós sabemos que a onda sonora ela é uma onda do tipo bidimensional, ou seja, a onda sonora se propaga em duas direções. Por essa característica, existem situações em que um afastamento da fonte em relação à onda causa uma inversão na sua fase, ou seja, essa característica não se mantém constante. Letra A não é a nossa resposta. A letra B traz como assertiva a intensidade sonora, e essa característica está amplamente ligada à amplitude de uma onda sonora. Existem situações em que, com o afastamento de um observador em relação a uma onda sonora, nós percebemos uma diminuição na intensidade sonora daquela onda. Então, letra B também não é a nossa resposta, pois a intensidade sonora não se mantém constante. A letra C trata sobre a velocidade de uma onda, que possui uma relação muito próxima com o meio ao qual essa onda se propaga. Toda vez que nós temos um caso de mudança de meio, ou seja, uma situação de refração da onda sonora, existe uma mudança também na sua velocidade. Então, vamos imaginar uma situação que existe um afastamento da distância da fonte com uma refração. Como há uma mudança de meio, também há, consequentemente, uma mudança na velocidade. Então, letra C também não é a nossa resposta. Letra D trata sobre a frequência de uma onda e, de modo antecipado, já podemos garantir que letra D é o nosso gabarito. Por quê? Galerinha, a frequência de uma onda depende apenas da fonte que está emitindo essa onda. Ou seja, mesmo em situações em que existe um movimento relativo entre a fonte e o observador, que são situações denominadas do fenômeno de efeito Doppler, eu tenho apenas uma mudança na frequência aparente da minha fonte. Ou seja, a frequência que é emitida pela fonte e está presente na onda continua a mesma. O que muda é apenas a percepção dela em relação ao seu observador. Para finalizarmos a questão, vamos perceber que a letra A trata sobre o comprimento de onda. O comprimento de onda é uma grandeza que possui uma relação diretamente proporcional com a velocidade, pois nós sabemos que a velocidade de uma onda dividido pelo seu comprimento de onda é igual à sua frequência. Ou seja, se eu fosse analisar uma relação de proporcionalidade, quanto maior for a velocidade da minha onda, maior vai ser o comprimento de onda.
Ou, quanto menor for a velocidade da minha onda, menor vai ser o comprimento de onda. Se a velocidade do meio muda, consequentemente, o comprimento de onda também irá mudar. Ou seja, a resposta da nossa questão 115 está na letra D. A frequência de uma onda permanece constante em qualquer situação, mesmo com um afastamento da onda em relação à sua fonte.